Álvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Visão Periférica. Desde já cumprimentar o meu painel. Boa tarde aos três. Decorreram recentemente as eleições europeias. O Partido Socialista venceu por uma margem muito pequenina a Aliança Democrática, conseguindo 8 eurodeputados. A Aliança Democrática conseguiu 7. A Iniciativa Liberal e Chega conseguiram 2. CDU e Bloco de Esquerda conseguiram 1 eurodeputado cada. Ora, se o Partido Socialista venceu no território continental, no território regional dos Açores isso já não aconteceu. Foi, neste caso, a coligação PSD, CDS e PPM que conseguiu angariar mais votos. Há vários pontos a destacar, diria eu. Há uma quebra muito grande naquilo que foram os votos, por exemplo, do Chega em relação às legislativas. Portanto, o Chega tinha conseguido mais de 1 milhão de eleitores e ficou-se pelos 300 e qualquer coisa mil. Portanto, há uma quebra considerável. Continua esta, diria, luta equilibrada entre PS e Aliança Democrática. Portanto, há a imagem daquilo que também aconteceu nas legislativas. E há também aqui um dado muito importante, diria eu, para a região autónoma dos Açores, que tem que ver com a eleição pela primeira vez de 3 eurodeputados. É a primeira vez que acontece, portanto também algo a destacar. Começaria se calhar pelo Álvarino, para pedir um feedback. O que é que podemos dizer sobre estes resultados, na tua opinião? O que é que nos podes... Era o que esperavas? Como é que podemos começar? Olá, muito boa tarde a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel e o Diogo. Eu assisti com curiosidade aqui a estas eleições europeias e a noite das eleições foi uma noite interessante. O meu destaque vai realmente para a Iniciativa Liberal e acho que foi a grande vitória da noite é da Iniciativa Liberal e do seu candidato, do seu cabeça de lista, o Contrim Figueiredo, e que acabou por comprovar uma subida sustentada da Iniciativa Liberal e que cada vez mais parece ocupar realmente um espaço importante na política nacional, no centro-direita, neste caso mais à direita, e que com o desaparecimento, pelo menos momentâneo, do CDS a nível nacional, que estando integrado na Aliança Democrática acaba por ter menos impacto na dinâmica da política nacional, esse espaço tem sido ocupado e muito bem pela Iniciativa Liberal e que, no meu ponto de vista, é o grande vencedor das eleições. Por outro lado, o Chega também é sempre importante perceber, porque havia grandes expectativas em relação ao Chega e se ia continuar a crescer ou não, e portanto eu acho que o candidato Chega é um candidato infeliz e que comprovou que o Chega também, se calhar, não vai conseguir crescer muito mais que aquilo que já cresceu, e sempre que o seu presidente, o André Ventura, não é cabeça de lista, eles têm sempre algumas dificuldades. Embora ele esteja sempre em bicos de pés e sempre a tentar ter muito protagonismo, mas neste caso a escolha do seu candidato a cabeça de lista não conseguiu realmente, pelo menos, manter o crescimento. Tem sempre muita relevância, acabou por ter uma votação importante, mas abaixo daquilo que foi, por exemplo, nas legislativas. Em relação à vitória do Partido Socialista, pois o Partido Socialista, logo através do seu presidente, crestou a vitória,
na verdade, ganhou as eleições. Acho que a candidata também era uma candidata pouco feliz, mas que trabalhou muito e que foi muito resiliente durante a campanha e que conseguiu realmente, a meu ver, surpreender com a vitória. Até porque havia uma grande expectativa em relação ao candidato da Aliança Democrática, digamos a estrela destas eleições europeias, que pronto, não conseguiu alcançar a vitória que parece que muita gente esperava, até por números bastante claros, e que acabou por não acontecer. Pronto, eu acho que de uma maneira geral a ideia que se fica destas eleições é que realmente está tudo em aberto em relação à votação da AD e do Partido Socialista. Estão muito próximos um do outro, como o Diogo disse, e que depende de fatores de cada eleição. Uma vez vai cair mais para um lado, outra vez vai cair mais para o outro, depois está tudo muito dividido. Certamente que a abstenção também depois mexe nos atos eleitorais, como foi este que teve 63,5% de abstenção, portanto, se calhar também por aí mais pessoas participaram na eleição na última eleição do que nesta. Miguel, ponto de vista? Ponto de vista das europeias, é disso que falamos, não é? É disso que falamos, Muito eleições bem. europeias. Boa tarde a todos, os que nos ouvem. Estas eleições europeias, quando digo estas, não concretamente as do passado domingo, portanto, mas as eleições europeias são sempre um pouco estranhas, na minha perspectiva, porque ficamos, ou pelo menos eu fico sempre na dúvida se os eleitores estão a votar na perspectiva daquilo que anseiam para Portugal, ou na perspectiva daquilo que anseiam para a Europa. Aliás, este é um tema que nós já falamos aqui, não é? Da identidade europeia, por aí fora. E para não fugir à regra, a ideia com que fico é que, efetivamente, a capacidade de mobilização do eleitorado português centra-se, sobretudo, nas questões e nos temas nacionais. Não há forma de fugir a isso. Aqui ou ali, durante a campanha, fala-se dos grandes temas europeus, mais recentemente da guerra na Ucrânia, decorrente da invasão do Kremlin, do alargamento da União Europeia aos países de leste, enfim, da problemática das fronteiras e da imigração. Mas as grandes questões que são debatidas e são discutidas na opinião pública e em contexto de campanha eleitoral são fundamentalmente as questões nacionais. Porque, e eu não gosto de pensar desta forma, mas realmente é o que penso, na minha opinião, estas eleições europeias são usadas, quer pelos políticos, quer pelos eleitores, como uma antevisão ou uma consequência daquilo que são eleições nacionais, principalmente as eleições legislativas, que, enfim, foram há muito pouco tempo. E é por isso que fico sempre na dúvida se a vitória do Partido Socialista, apesar de ter sido por uma margem muito pequena, um ponto percentual, se foi uma vitória pelas ideias e pela capacidade de confrontação no Parlamento Europeu que o PS tem, ou se foi uma vitória que de alguma forma poderá ter uma leitura nacional, a nível legislativo, a nível autárquico, porque nós sabemos que há sempre grupos, existem sempre grupos fiéis aos partidos e votam PS, ou PSD, ou qualquer que seja, ou CDU, ou Bloco, ou IEL, porque sim, porque é aquele do meu partido. As eleições europeias são diferentes. Nas eleições europeias nós não temos passo a expressão, no Parlamento não é constituído por países, é constituído por grupos que são constituídos pelas diferentes ideologias político-partidárias, em que os dois maiores grupos são os socialistas e os populistas, onde se integram respectivamente o PS e o PSD, neste caso a AD,
e esses grupos, os deputados que integram esses grupos, votam as propostas orçamentais, porque é isso que se passa basicamente no Parlamento Europeu, é a votação de propostas orçamentais, porque, só fazendo uma à parte, tudo o que são tomadas de decisão significativas e importantes a nível europeu não passam, até podem passar pelo Parlamento, mas a decisão é tomada a nível do Conselho Europeu e não do Parlamento Europeu. Agora, quando é para orçamentar isto ou aquilo, pronto, aí sim, e há uma regra de voto em que os grupos normalmente, tanto quanto sei, respeitam, portanto, se a indicação de voto é naquele sentido, é dessa forma que os deputados europeus vão votar, e isso, entretanto, já me estava aqui a dispersar, e isso faz com que talvez o eleitorado português não se reveja muito nestas eleições, daí os 63% ou 62% de abstenção, que foi o grande vencedor. E se olharmos aos Açores, são 75,5%. Pois, é um clichê dizer que a abstenção foi o grande vencedor, porque já se diz isto há anos. Tem sido. É um clichê, mas é um clichê que, lamentavelmente, é verdade. E por algum motivo, as eleições europeias têm sempre uma percentagem de abstencionistas muito superior às restantes eleições nacionais. Será que uma grande parte das pessoas também não sabe para que é que estão a votar nestas eleições? A questão não é só essa, Diogo. No dia a dia, nas notícias, quando é que se fala do trabalho desenvolvido pelos deputados europeus? Nós sabemos o que é que eles fazem, nós sabemos que ideias é que eles estão a defender, que confrontos é que eles tiveram num debate parlamentar no Parlamento Europeu. Há um programa na RTP2. Sim, mas eu não o vejo, quer dizer, e a maior parte das pessoas não vê o programa. E acho que falta um pouco passar a mensagem, em vez de ser só um programa, e ainda bem que o há, mas em vez de ser só um programa, haver mais divulgação daquilo que é feito pelos deputados, neste caso portugueses, no Parlamento Europeu. Penso que isso aí poderia ser uma forma de combater, talvez, a abstenção. Combater através do conhecimento. Porque neste momento o que há é muito desconhecimento sobre aquilo que é feito no Parlamento Europeu por parte dos deputados que lá estão. Não estou a dizer que fazem muito, que fazem pouco, não é essa a questão. A questão é que realmente esse trabalho não é visível no dia-a-dia, pelo menos que eu tenha conhecimento, não é. Muito bem. Orlando, análise e opinião a estes resultados. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, os nossos ouvintes, os colegas de painel. Estava muito em voga aqui há uns anos, não é? Os painéis. Bem, para já congratular-me com vitória entre aspas, não é? Vitória entre aspas, no sentido da percentagem de votos, do número de eleitores que votaram no projeto da IEL. Eu, como militante da IEL, congratulo-me, embora não me bandeire em arco com esta vitória. Lá está dando a devida relevância ao que são eleições europeias, mas, no entanto, não deixa de ser um marco eleger 2 deputados da segunda vez que vamos a eleições enquanto partido. É importante ver há 4 anos atrás qual era a percentagem que a IEL tinha. 0,8, exatamente. Portanto, passámos de 0,8 para 9,1. É verdade que há o efeito Coutinho de Figueiredo, não é? Portanto, toda a gente já percebeu que ele tem... Aliás, também via-se pelos debates, e não sei se todos aqui ouviram, eu vi alguns dos debates, e, portanto, quando se falava de questões europeias, ele, de certa maneira, era o mais esclarecido, pelo menos, aparentemente, era o mais esclarecido relativamente às questões europeias. Ele, juntamente com Catarina Martins e talvez o candidato da CDU, talvez eram os candidatos que mais poderiam falar sobre a União Europeia e mais conhecimento demonstravam ter sobre a União Europeia. Todos os outros enredavam-se um bocadinho nas questões, lá está, que já falaram, da política nacional, e também percebia-se que muitas vezes, relativamente a Marta Temido, enfim, que era uma desgraça, não é?
relativamente às questões europeias. O Sebastião Bugalho fez um esforço, mas percebia-se também que é novo nestas andanças. É especialista em praticamente tudo, portanto. Exatamente, portanto, também tinha alguma dificuldade em aprofundar os temas. E o candidato do Chega, enfim, dizia coisas de uma ordem que muitas vezes, não é? Enfim, ele que esteve envolvido nos acordos de paz dos Balcãs, não foi? Que tinha tem um acordo secreto com os Estados Unidos, enfim, para desenvolver um projeto na Europa que ninguém sabe bem, inclusive André Ventura não sabia, portanto, quando foi questionado sobre o assunto, enfim, só quando chegar a presidente, só quando chegar a primeiro-ministro é que terá conhecimento provavelmente desse plano. E, portanto, de alguma maneira facilitaram, não dizendo que o mérito está todo do lado do João Coutrinho, mas que também a campanha da IEL, acho que foi muito bem desenhada, foi muito incisiva. Eu lembro-vos aqui, não sei se vocês tiveram conhecimento de um pequeno vídeo que se fazia, em que nós, ao clicarmos no link, basicamente, e ao pormos os nossos dados, o nosso nome, ele respondia com o nosso nome. Ou seja, depois havia um vídeo com uma sequência em que o nosso nome é que aparecia, ele falava diretamente. Portanto, isso envolveu, claro, muito trabalho, mas foi uma coisa que acho que resultou, e portanto as pessoas acho que gostam de quando as coisas são mais direcionadas, mais pessoalizadas. Há uma coisa que não te esqueças que vais dizer, que agora quando estavas a falar, lembrei-me, que é interessante perceber, houve uma abstenção muito grande e perceber qual foi o perfil das pessoas que foram votar. E nesse caso, se calhar, a própria IEL foi, digamos, não é beneficiada, porque isto não é uma questão de benefício, mas acabou por se refletir na votação da IEL o perfil de pessoas que sentiu vontade de votar e sente-se mais identificado com estas questões da Europa em relação a outras. Não é? E qual é o perfil socioeconómico ou sociodemográfico de quem votou e de quem não votou. E se calhar ela acabou por ter aqui esta vantagem do tipo de digamos, militantes que tem e de votantes que tem e simpatizantes que tem, que são mais urbanos, que muitas vezes até estão mais sensibilizados por outro tipo de questões mais económicas ou macroeconómicas ou questões mais ligadas até à política mundial, europeia. E que se calhar há pessoas que no seu não se identificam tanto porque está muito longe, não é? Como o Miguel dizia, pronto, ok, a Europa está muito longe, estas questões são todas muito ultra e muito macro e as pessoas às vezes não veem como é que isso pode influenciar. Embora não há nenhum perfil que seja, quer dizer, as pessoas votam, todo o tipo de pessoas votam na IEL ou noutro partido qualquer, mas há sempre um perfil que é mais abrangente. Não, e acho que era transversal a todos os comentadores, é assim, podes concordar ou discordar das ideias que ele transmitia, mas toda a gente estava mais ou menos, enfim, de acordo que ele percebia da poda e, portanto, falava dos assuntos, manifestava a sua opinião e a sua posição relativamente a cada um dos assuntos e, portanto, não andava ali a deambular, não andava ali a fazer de contas, a tentar convencer este ou aquele, não é? E, portanto, as pessoas que votaram sabiam ou sabem o que é que iam, não é? Portanto, ele esclareceu relativamente a isso. Depois tem uma dinâmica própria, não é? Isto quer dizer, ninguém nasce líder, mas há pessoas que têm mais capacidade para desenvolver uma campanha, não é? Portanto, sabes que essa campanha também tem muito de afetos, tem muito de imagem e, portanto, ele também tem um bocado disso, não é? Mas isto também para realçar que relativamente a todos os partidos, apesar da abstenção bastante elevada, não é? De 64% em Portugal, que na União Europeia foi à volta de 50%, 51%, para além disso, a IEL foi o único partido que subiu em número de votos relativamente às legislativas. Portanto, todos os outros partidos tiveram muito menos votos do que aqueles que tiveram nas legislativas. Lá está, estamos a fazer aqui as devidas comparações. Sim, e porque também há uma outra questão que é à direita, quem vota de uma maneira geral mais à direita ou centro-direita, neste momento não tem outra hipótese de voto, ou vota na AD, no Chega, quem é mais, digamos, moderado e tem uma perspectiva mais, não tem uma perspectiva tão radical como o Chega quer nos impor, só tem uma forma de votar que é na IEL, não é? Porque o CDS, neste caso, como está aglutinado, está em coligação. Não é? E, portanto, a IEL também ganha muito com isso. Na vossa opinião, a IEL pode ter
retirado, para não chamar roubado aqui algum eurodeputado à Aliança Democrata? Pois é difícil, não é? Fazer essa correlação entre aquilo que foram... Mas, quer dizer, olhando aos dados das últimas eleições europeias, portanto, o PS perde um deputado, não é? Aliás, tem uma expressão que alguém tentou usar e que se atribui a António Costa. Lembram-se quando foi de António José Seguro, não é? Que ele dizia que era uma vitória pouco chinho. Portanto, agora o PS fez um grande alarido com esta vitória por relativamente 1%, não é? Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Portanto, foi muito pouco chinho, mas quando se ganha, ganha-se, não é? Portanto, sabe sempre bem a quem ganha, não é? Dependendo da intenção que nós temos. Principalmente quando não se está à espera. Principalmente quando se é candidato, não é? Ou a presidente do Conselho Europeu, não é assim? E, portanto, lá está. As coisas mudam conforme os nossos interesses e conforme a conjuntura. Relativamente à Europa, propriamente dita, também não foi aquele descalabro que se estava à espera, não é? Tinha-se aqui o meio da extrema-direita vai tomar conta disto tudo, à exceção de França, que realmente a extrema-direita teve uma votação realmente maciça. A Alemanha também, menos expressiva, mas também a extrema-direita ficou em segundo lugar nas intenções de voto e o partido de Scholz ficou em terceiro, embora não convoque eleições como Macron fez em França, não é? Mas, enfim, a derrota de Macron é talvez bastante mais expressiva. E, portanto, não houve esse descalabro. O PPE continua a ser o maior grupo no Parlamento Europeu, à exceção da senhora Meloni em Itália, que também teve uma vitória também expressiva, mas que anda ali um bocadinho, portanto não sabe bem de que lado é que ainda se coloca, não é, no Parlamento Europeu, embora não se cole à extrema-direita, mas, enfim, gosta também de andar um pouco só, embora já se diga que provavelmente vai haver conversações entre ela e o PPE, não é, ou pelo menos entre ela e a Ursula von der Leyen, e, portanto, provavelmente será a senhora novamente Presidente do Parlamento, e basicamente é isso, ou seja, eu acho que agora, a partir de agora, a União Europeia, eu acho que alguns dos políticos da União Europeia, alguns países estavam com receio relativamente a estas eleições, e é aquilo que daí poderia advir, e agora se calhar poderemos ter uma resposta mais clara à guerra, à posição sobre a guerra na Ucrânia, ao alargamento, ao Green Deal, e falo do Green Deal porque a Europa está muito à frente do resto do mundo relativamente às questões climáticas e ambientais, não é? E nós vimos ainda há bem pouco tempo as manifestações dos agricultores e, portanto, a Europa tem que provavelmente parar um bocadinho esta ideia e ouvir melhor as pessoas e, portanto, porque isto deixa-nos numa desvantagem concorrencial relativamente ao resto do mundo. E, portanto, nós estamos aqui a gerir e a impor restrições aos europeus. E como é que nós combatemos e concorremos numa economia que é global, não é? Relativamente a países que não têm nem metade das restrições que a Europa neste momento tem. As questões da imigração também, estava-se com bastante receio que a extrema-direita, relativamente à imigração, a questão do exército único, os novos quadros de apoio para os países e o alargamento, não é? Que está tudo correlacionado. E uma coisa muito importante também foi debatida, embora não com muita... não por muitos candidatos, que é a reindustrialização da Europa e o mercado único europeu, que nunca realmente funcionou como esse mercado único devia ser, não é? Enfim, abolindo uma data de barreiras que ainda existem na Europa. E outra coisa importantíssima que é os Açores passam a ter, não é, 3 representantes no Parlamento Europeu. O que é que podemos ganhar com isso? Olha, eu pensava que podíamos ganhar com isso, mas o Sr. Presidente do Governo Regional e o Sr. Presidente do PSD Açores, não é? Pôs-se logo em bicos de pés e disse, bem, temos aqui o nosso candidato, que é um homem cheio de experiência, e, portanto, ele vai tomar conta disto e vai convocar os outros dois, que era, enfim, o candidato do PS e a Ana da IEL. Vai convocar ninguém, portanto estamos em pé de igualdade, são deputados europeus e, portanto, provavelmente, com certeza, lá está. Isto têm dinâmicas próprias. Desculpa, até estão em grupos diferentes. Exatamente. Grupos diferentes. É natural
questões que digam diretamente respeito aos Açores, é natural que eles cheguem a um consenso, ou pelo menos tomem posições que manifestem, embora possam ter discordâncias ideológicas relativamente a certas questões, mas é natural que possam trabalhar em conjunto nessas questões em particular. Mas como aqui também vocês já disseram, o Parlamento Europeu, enfim, tem o poder que tem, o poder de legislar, ou neste caso, enfim, propor pelo menos algum tipo de legislação que possa depois ser implementada, mas também tem muito a ver com as orientações dos governos de cada país, a forma como depois é votado de certos e determinados assuntos no Parlamento. Mas basicamente é isso. Pela minha parte é congratular-me pela eleição da Ana Vasconcelos Martins pela IEL e pelos 2 deputados juntamente com o Coutinho, e realmente estas questões que eu aqui já abordei, provavelmente a partir de agora será mais fácil aos políticos europeus tomarem decisões concretas sobre as mesmas e tornar-se mais claro, pelo menos durante os próximos 5 anos, não é? Terão alguma almofada aqui para poderem dissertar sobre as mesmas. E realmente a questão que acho que é inédita, que é termos 3 deputados dos Açores. Também há o PAN, também um apagamento do PAN, não é a nível nacional. Partido dos Animais. Das pessoas, animais e natureza. Eu também acho que é importante salientar a dificuldade da eleição, quer do Bloco de Esquerda, quer da CDU, dos seus deputados, que foi mesmo no finalzinho, não é? E que foram eleitos por maravilha, pelo menos. Na sequência daquilo que tem vindo a acontecer, ou seja, vão perdendo a eleição após eleição, tem vindo a perder muitas percentagens de isso em Portugal eleitores. É interessante ver digamos, um bocadinho esta falta de gás que o Bloco de Esquerda e o LIVRE que também dizia que, enfim, poderia, lá está, ficar com um dos deputados, também não conseguiu lá chegar, enfim. As más línguas é um facto, mas não conseguiu. As más línguas dizem que pronto, é o Bloco Central que está a emergir, o Bloco Central. Depois não fiz referência aqui, mas no outro dia estava a ouvir o Ricardo Costa na SIC Notícias, e ele dizia: estas eleições foram de alguma maneira um balde de água fria para aqueles que porventura estavam à espera que os resultados das eleições pudessem ou não dar aqui uma esperança para convocar eleições antecipadas no futuro próximo. Portanto, a partir de agora já se viu que os 2 blocos, PS, não é, e AD, estão muito encostados um ao outro, não é? Estão muito próximos e, portanto, não há margem de manobra ali. Por outro lado, o Chega, que tem vindo a votar, a tal coligação negativa, a votar ao lado do PS em algumas das matérias que o Governo propõe, parece que também está a provar do mesmo remédio que CDU e Bloco de Esquerda, quando estiveram coligados com o PS no Governo. Portanto, parece que está a ter algum efeito corrosivo ou alguma erosão no Chega, nos eleitores do Chega. Agora, o candidato do Chega foi uma má escolha, portanto, logo desde o início percebeu que era uma escolha muito... Se o Chega tivesse uma votação, se continuasse a crescer com este candidato, isso sim seria estranha. Sim, bastante. Sim, isso era de estranhar. Queres fazer um destaque aos 3 eurodeputados açorianos? Sim, posso fazer, mas eu antes disso queria só corrigir uma gafe que cometi há pouco. Eu disse que os 2 grandes grupos no Parlamento Europeu são os socialistas e os populistas, mas não, são os socialistas e os populares. É diferente. Não é que não haja alguns populistas entre os populares, mas são coisas diferentes. Os 3 candidatos açorianos, sabes que eu estava com alguma expectativa para ver o resultado destas eleições e perceber se um ou ambos candidatos pelas 2 maiores candidaturas, Partido Socialista e AD, se conseguiriam ser eleitos. Um deles sim. Isso iria depender do número de votos que o maior concorrente direto tivesse. E estavam também na expectativa para ver se a Iniciativa Liberal conseguiria eleger um deputado insular, que neste caso, pela lógica, seria a Ana Vasconcelos Martins, uma vez que concorreu em segundo lugar na respectiva lista.
Foi com gosto que vi que não só tivemos os dois candidatos dos dois maiores concorrentes eleitos, mas também gostei de ver naturalmente um terceiro candidato, neste caso a Ana Martins, que tem uma dificuldade enquanto deputada europeia em representação dos Açores, tem uma dificuldade acrescida face aos candidatos do PS e da AD, que é o facto de, enfim, conhecer relativamente bem os Açores, ter cá as suas raízes, não tem um contacto diário, frequente com a realidade açoriana. Isso poderá ser um motivo para que a Ana aplique o combate pelos seus ideais em representação dos Açores com mais afinco, acredito que será, não, não querendo dizer que os candidatos do PS e da AD não o façam com a mesma dedicação. Pronto, vamos ver do que é que eles são capazes. Uma coisa é certa, sejam candidatos açorianos ou candidatos continentais, digamos assim, o escrutínio é aquilo que eu referi há pouco, é quase nulo. Portanto, acaba, por muito que trabalhem, possivelmente vão chegar ao fim do mandato e sentir que foi uma tarefa inglória, na perspectiva em que não há um reconhecimento que se calhar acham que deveriam ter. Por outro lado, também se não trabalharem, não serão condenados por isso, porque esse reconhecimento, como eu disse, é quase nulo. Muito bem. Alvarinho, algum destaque especial também a esta eleição de 3? Não, eu estou de acordo, acho que é ótimo para os Açores, que assim seja. Não tem muito mais a acrescentar. Sendo, por exemplo, a nossa região tão dependente das medidas que surgem do Parlamento Europeu, será que há aqui um bocadinho mais de input ao facto de termos lá 3 eurodeputados? Eu acho que é sempre, eu acho que sim, eu acho que vai ser vantajoso, acho que contra nós não será de certeza e pronto, não vamos estar aqui também, acho que já falamos hoje muito aqui, grandes elogios já à IEL e acho que também, pronto, acho que também já chega, não é, Orlando? Já chega para está bom, já partir para os outros dias. Assim já está bom, mas pronto, mas é sempre importante, já agora, pessoal, que é um partido como a IEL, não é? Com a representação que tem, ter proporcionado aos Açores mais essa eleição, porque os outros dois já sabemos que isso é um dado adquirido, praticamente, e portanto acho que tem que se dar o devido valor. E um dado curioso é que a Madeira não conseguiu ter ninguém da Madeira, não é? Nestas listas, ou portanto, ser eleito para o Parlamento Europeu, que é um dado curioso, mas não deixa de ser... Algo que se destacou muito durante a campanha é que faz falta ter representantes das regiões ultraperiféricas no Parlamento Europeu. A Madeira tem essa lacuna. Há quem defenda que até, por exemplo, o deputado regional do Chega defende que deve ser obrigatória a eleição de um deputado das regiões ultraperiféricas no Parlamento Europeu. Pronto, sim, cabe a opiniões. Acho que dei um exemplo, não é? Sim, pode sempre convencer o André Ventura a colocá-lo num lugar elegível. Sim, número 2, por exemplo. Depois das eleições, há aqui um nome que surge para o Conselho Europeu e que também acho que merece o vosso comentário, que é António Costa. Orlando. Esta, se calhar vou estar num lugar comum, não é? Mas enfim, não é pela minha, enfim, para aquilo em que acredito e pela minha orientação política, mas faz-me sempre confusão estes consensos, ou seja, ouvi Luís Montenegro justificar a questão de apoiar António Costa para o Conselho Europeu porque basicamente é assim que se faz, não é? Portanto, já no tempo de Durão Barroso o PS apoiou e portanto nós agora também apoiamos a pessoa, quer dizer, podia ser qualquer pessoa, não é? Mas quer dizer, há esta reciprocidade de apoiar alguém, mas quer dizer, o que nos interessa é o António Costa ou é a pessoa que nós queremos lá pôr? Porque é português. Mas isto de fazer português... temos que ver uma coisa, logo que ele esteja fora de Portugal é sempre bom, não é? Para o atual primeiro-ministro é para apoiar para ir para a Europa, então apoio já, para quer dizer, alguns candidatos, não é? Quer dizer, se ele não conseguiu reformar Portugal em 8 anos, não conseguiu introduzir nenhuma reforma estrutural, não é? No Estado português,
quer dizer, aquilo é uma reforma dourada, deve ser uma reforma dourada, e não é, para o Conselho Europeu, digo eu. Enfim, quer dizer, se uma pessoa em 8 anos não consegue demonstrar esse intuito reformista, esse ímpeto, não é? Parecia que já para o fim estava cansado, estava farto, portanto já respondia de uma determinada maneira com os jornalistas, já não tinha pachorra, afinal estava à espera que lhe dessem isso. E depois ele diz, e depois António Costa responde, eu nunca me proporia ou nunca aceitaria isto sem o apoio do governo português. E quer dizer, isto é um bocadinho do que acontece no nosso país, que é, nomeiam-se pessoas porque há aqui um fator de reciprocidade, temos de ter X deste partido e X daqueles, quer dizer, isto não faz sentido, quer dizer, ou a pessoa é competente ou não é competente. E se é baseado na competência das pessoas, quer dizer, tem que ser justificado. Agora só porque apoia-se Durão Barroso e agora temos que apoiar. Porque é mais um português que vai para... Enfim, mas... Miguel, algum comentário? Sim, eu acho que é importante. A Europa vai entrar numa fase em que vai discutir e debater o alargamento da União aos países de leste. E acho que é importante, caso se realize a eleição de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, termos um Presidente do Conselho Europeu da Península Ibérica, da periferia da Europa, neste caso de Portugal, num momento crucial como este, porque as coisas vão mudar, as leis do jogo vão mudar a nível de distribuição. E, no mínimo, mal na fará. O António Costa é, tanto quanto se sabe, e o que nós sabemos e aquilo que nos chega por via da comunicação social, é amplamente apoiado, pelo menos nesta fase pré-candidatura, é amplamente apoiado pelos seus pares ou ex-pares a nível europeu, portanto deverá reunir algum consenso, não sei o que vou validar ou não essa postura. Até porque parece que há um acordo, não é? Ou seja, quem é Presidente do Parlamento Europeu é de um determinado espectro político e do Conselho tem que ser do outro. Não, isso no fundo quem manda na Europa é o Conselho Europeu, e quem manda no Conselho Europeu são os países com maior peso económico e industrial. Pronto. Eu não queria dizer isto de uma forma tão direta, mas a verdade é esta. Mais um motivo para eu ver com bons olhos um português, neste caso o António Costa, como Presidente do Conselho Europeu, numa fase que vai mudar as regras de jogo significativamente, em que a capacidade de negociação e de confrontação vai ser muito exigente. E ele, concorde-se ou não, é uma pessoa que se debate por seus ideais, enfim, tanto quanto sei. Não será um bocadinho contraditório para algumas pessoas ver agora António Costa a ir para o Conselho Europeu quando fez cair o seu governo por causa daquilo que também já abordamos em outros programas, sai da presidência do seu partido? Não será aqui um bocadinho, não gerar aqui um bocadinho de especulação em torno aqui deste Toda a gente se lembra, possível, o tempo dirá, não sei. Toda a gente se lembra quando Marcelo Rebelo de Sousa disse que António Costa se saísse que havia dissolução da Assembleia da República, não é? Portanto, que a vitória tinha sido dele, sim. Que a vitória era dele e, portanto, se ele saísse era automático, não sei o quê. Portanto, isto provavelmente daqui a uns anos a gente vai perceber melhor estes meandros todos e o timing de determinadas demissões. Uma coisa é certa, é mais aquilo que não sabemos do que aquilo que sabemos. Portanto, é preciso às vezes, quando queremos colocar em perspectiva aquilo que poderá vir a acontecer ou não, é preciso ter algum cuidado, porque desilusões é rápido para recebê-las, não é? Portanto, enfim, eu acredito que é bom que será bom para Portugal caso ele venha a ser Presidente do Conselho Europeu nesta fase, já expliquei porquê, mas isso não invalida que não venha a desiludir-me face à postura que tenho atualmente. Enfim, mas vale o que vale. Muito bem. Alvarinho. Eu não tenho muito mais a acrescentar, estou de acordo. Acho que se eu for eleito é bom para Portugal. A minha opção é essa. Se eu for eleito, de certeza que é bom para Portugal. E há bocadinho dizia, um bocadinho em tom de graça, que percebia porque é que o nosso Primeiro-Ministro, não é? E líder da AD, logo rapidamente na noite das eleições, em que por acaso foi interessante, não sei se repararam
na conferência de imprensa, eu fiquei sempre na dúvida de quem é que estava a falar, se era o líder da AD, se era o nosso primeiro-ministro. O Montenegro que fez foi desviar as atenções. Claro, foi desviar as atenções. E pronto, e ele andou ali um bocadinho enquanto o Sebastião Bugalho se recompunha do impacto do resultado, e enquanto a plateia também se recompunha, ele foi tirando os seus trunfos, e esse foi um deles. Mas pronto, mas eu percebo que se apoie, e é um português, e é uma pessoa que, apesar de tudo, goste ou não se goste do estilo, é uma pessoa que tem um percurso também, tem que se dar também esse mérito, um percurso importante na política portuguesa. Foi primeiro-ministro durante mais que uma legislatura, fez coisas importantes para Portugal, é uma pessoa responsável, que tem um sentido de Estado, e que se for eleito não irá certamente honrar essa eleição. Muito bem, gostava de voltar um bocadinho atrás àquilo que foi a abstenção, para destacar algo que me passou, que teve a ver com o voto, a opção de votar em mobilidade. Segundo uma nota aqui do Observador, metade dos eleitores optou por votar em mobilidade. Mesmo com esta facilidade, tivemos a abstenção que tivemos. O que é que mais será preciso fazer para contrariar estes números? É fazer como alguns partidos fazem, juntas, a ir à casa das pessoas, buscar com as carrinhas e trazê-las à Assembleia de Votos, se for assim. Tem a solução para isso, que é a mesa de votos à mesa de jantar. A mesa de jantar, não é? Não faço ideia o que é preciso. E com a televisão desligada, porque senão mesmo assim... É o conhecimento. É conhecimento, é sabermos... para que é que serve a Europa, para que é que serve o Parlamento Europeu, e estarmos esclarecidos. Penso que sobretudo é isso que falta. Certo, e não é só para a Europa, também nas outras eleições. Sim, a abstenção é enorme. Portanto, isto é uma questão cultural e educacional, eu acho que também tem... Olha, temos os nossos filhos, não é, nas escolas, e isso é sempre, a escola é sempre difícil, não é? Porque há sempre aqui as questões da influência que se pode exercer sobre os miúdos, mas era importante também esclarecer na escola o que é isto, a democracia, os direitos, os deveres, não é? E o impacto que tem o poder do voto. O voto é um poder que foi conquistado a muito custo, e que as pessoas têm que o preservar, não é? E para além do voto em mobilidade, podias votar em qualquer Assembleia de Voto, ou seja, políticos, foi uma inovação que também este acto eleitoral trouxe. Exatamente. E nós já falamos aqui, e eu acho que também não descobrimos a roda, não é? Aqui a questão é os políticos também muitas vezes não estão a dar o exemplo, não é? E esquecem-se dos eleitores, esquecem-se de quem os colocou lá durante um período de tempo demasiado grande, não é? E depois, vai haver eleições, agora vocês votem em mim que eu vou considerar. E esta relação de confiança, que as coisas... O próprio sistema eleitoral português precisa de ser reinventado, precisa de ser reformulado. Houve uma quarta açoriana terceirense, a Catarina Vieira, que foi eleita para o Parlamento Europeu pelos Países Baixos. E nos Países Baixos, e soube disso, deste pormenor, soube deste pormenor, aqui há uns dias, numa reportagem sobre as eleições europeias, em que foi referido que ela é uma das candidatas pelo partido, salvo erro, dos Verdes, algo assim. E nas listas candidatas pelos Países Baixos ao Parlamento Europeu, não sei se aplica o mesmo princípio nas eleições internas nos Países Baixos, mas pelo menos para o Parlamento Europeu, são vários os candidatos que compõem essa lista, e no ato eleitoral o eleitor escolhe em qual daqueles candidatos quer votar e quer que esteja no Parlamento. Claro. E acho que isso marca toda a diferença. Consegues-te relacionar diretamente com o candidato, não é? Exatamente. Acho que faz toda a diferença neste contexto europeu. Nunca refleti sobre isto em contexto nacional, aplicado ao nosso caso, que é aquele que eu conheço, que em Portugal, mas em contexto europeu é capaz de fazer faz diferença, e é capaz de fazer mais sentido do que estarmos a votar por passa a expressão, hierarquia de lista, digamos assim. As campanhas em Portugal são muito centradas no líder. Já discutimos esse problema aqui mais do que uma vez. Seja, enfim, estamos a votar para deputados da Assembleia, seja Legislativa Regional, seja para a Assembleia da República,
e normalmente só tens conhecimento de quem lá fica após eleições, não é? Quando eles se apresentam e começas a ver as caras, certo, e os nomes e tudo mais. Porque até lá é o primeiro-ministro. Sim, o candidato a primeiro-ministro. É questão, mas estás a votar para um parlamento, estás a votar para eleger um primeiro-ministro. Ok, vale o que vale. É tal coisa que faz falta nas aulas de educação cívica na escola. Este esclarecimento. Mas olha, tem-se feito muita coisa relativamente ao Parlamento Jovem, tem-se feito, principalmente nas escolas secundárias, faz-se muito. Esperemos que as próximas gerações tenham mais essa apetência. Só para completar a informação do Miguel, Catarina Vieira concorreu pela coligação dos socialistas e democratas verdes. Isso. Nos Países Baixos, é isso? Eu tinha essa ideia. Portanto, certíssimo. Mas se calhar é um modelo que será melhor do que a mesa de volta à mesa. Isto é tudo uma questão cultural. Um modelo que funciona num determinado país poderá não funcionar noutro. Nós já tivemos essa experiência pela negativa em Portugal, com a Troika, por exemplo, em que foram aplicados modelos económicos que funcionam bem no norte da Europa, mas em Portugal não funcionam tão bem como poderiam funcionar. Tanto que foram alguns deles alterados, enfim, mas nem vamos entrar por aí. Muito bem. O que mais há a dizer sobre as europeias? Nos Açores, não querem dar a vossa opinião? Qual é o resultado das eleições europeias nos Açores? Foi contrário àquilo que aconteceu a nível nacional. Semelhante, mas invertido, o país ganhou, o partido ganhou, não é? Enfim, neste caso foi a AD, não é? A coligação. E o PS ficou em segundo, o Chega em terceiro e a IEL em quarto. Portanto, refletido de alguma maneira, mas embora aqui a diferença entre a AD e o PS é muito maior do que aquela que se registrou. Sim. A AD consegue 38,4 e o PS 32,3. Na região penso que o PS conseguiu apenas 3 ou 4 concelhos. Sim. 2 em Ponta Delgada, os 2 concelhos das Flores, Santa Maria e Santa Maria. Acham que tem a ver com o candidato também? O candidato que foi escolhido pelo PS, acham que era um candidato que foi a primeira escolha, foi uma segunda escolha, foi escolhido para ganhar, para perder? Diogo. Diz-nos tu o que é que achas? Eu acho que foi o André Rodrigues, não era, que era o candidato do PS. Era um homem que se dizia que tinha muita experiência quase há 20 anos, não é? Que faz parte dos quadros do PS. Chegamos a falar sobre isso aqui há umas semanas. A mesma coisa era dita do Paulo Nascimento Cabral, porque já há muitos anos que trabalhava no Parlamento Europeu. Exato. Portanto, cada um jogava os seus trunfos, não é? Enfim, se isso é uma mais-valia, se é uma menos... Claro. Eu fiquei sobretudo feliz pelas eleições deles e da candidata em segundo lugar pela lista da IEL, mas sobretudo por eles, porque eles não iam nos 5 primeiros lugares. Um ia em 7º, outro ia em 8º. Sim, o André Rodrigues era, só se houvesse um hecatombe que não seria eleito. Ter havido, não é? Agora, o Paulo Nascimento Cabral consegue o tal resultado que ambicionava. O próprio José Manuel Bolieiro manifestou o seu desagrado relativamente à posição ao 7º lugar, não é, que ele ocupava na lista, porque nada dava como certo que ele pudesse ser eleito. Exatamente. Claro. Eu tive sempre a dúvida se os Açores conseguiriam ter 2 deputados eleitos. Fiquei sempre na dúvida. Até à última, sim, mais difícil seria até vê-los eleitos. E eu aqui excluo desta análise a candidata da IEL, porque em termos proporcionais estamos a falar de um volume de votos em termos quantitativos significativo. Exato. Portanto, mas destes 2 deputados fiquei sempre com algum receio que apenas um fosse eleito. E depois havia aquela expectativa de ver o resultado eleitoral do Chega face ao resultado das últimas legislativas, e aqui, pronto, enfim, mesmo não querendo mostrar alhos com bugalhos, perdoe-me o Sebastião Bugalho, não querendo mostrar as coisas, acabamos por fazer uma leitura das últimas legislativas, o que é que poderá acontecer nas europeias, não é? E se o Chega realmente consegue... Imagina que o Chega consegue eleger um número de deputados europeus que roube, passa a expressão, significativamente votos a um dos 2 grandes. Ou aos 2, em termos equilibrados.
um dos deputados açorianos das duas grandes candidaturas poderia não ser eleito por essa via. E havia essa expectativa, não é? Sim. Ainda passava disso, era uma expectativa, vale o que vale. Portanto, foi com felicidade, para resumir, foi com felicidade que vi os dois candidatos eleitos e fiquei mais feliz ainda por ver um terceiro candidato em representação dos Açores também eleito. Se alguma extrapolação se pode fazer aqui, provavelmente a baixa abstenção que houve nas legislativas teve muito a ver com o voto de protesto e, portanto, a gente que não votava há muito tempo e que desta vez veio votar e estava à espera realmente que o Chega, enfim, fosse o advento de todas as soluções, mas lá está, a tal coligação negativa que tem havido nos últimos meses, não é, relativamente à votação no Parlamento de medidas relativamente ao IRS e outras, fez as pessoas, de alguma maneira, tipo, mas esta gente é socialista, esta gente não melhora em nada aquilo que nós já tínhamos antes. E, portanto, teremos que esperar mais um ato eleitoral para confirmar ou não estas análises que vão se fazer. E há aqui uma coisa que leituras de resultados eleitorais há muitas. Sim. Em diferentes perspectivas. Há a leitura dos resultados eleitorais por parte da população, há as leituras por parte da população e há as leituras por parte dos políticos. E esses tendencialmente fazem as leituras que mais lhes convêm. E eu acho que uma leitura do resultado eleitoral na Europa que convinha fazerem os líderes do PS e do PSD, neste caso do PSD na condição também de primeiro-ministro, é que face à aproximação dos resultados, apenas um ponto percentual de diferença entre ambos, poderá significar que os portugueses querem alguma estabilidade política neste momento e governativa, sobretudo. Não querem mais eleições, portanto nós temos estado num ciclo de eleições num curto espaço de tempo que tem massacrado muito os portugueses. E penso que essa poderá ser uma leitura sensata que poderá ser feita pelos dois maiores partidos em Portugal. Deixar esta legislatura, enquanto houver condições para isso, obviamente, ir até ao fim, dar estabilidade, porque as pessoas estão cansadas. Isso é o sonho do Montenegro, Miguel. O sonho ou o pesadelo, vamos ver. É tal coisa, ainda é cedo para podermos... Neste caso ainda é o sonho. Vamos ver. Agora, uma coisa é certa, o Chega, nesta equação, espero que tenha ficado com os pés bem assentes no chão, porque nas últimas semanas tem andado a flutuar em sequência dos 50 deputados que conseguiu eleger na República. Agora pode ser que ponha os pés no chão e porte-se como gente grande no Parlamento, como diria e, uma senhora deputada, na política portuguesa. Uma senhora deputada do Chega, aqui numa análise às eleições, diz, virado para o Carlos Guimarães Pinto, pois puder, o resultado que vocês tiveram, quer dizer, concorreram com o vosso melhor candidato, não é com aquele... Quer dizer, mas não é isso que os partidos iam fazer, concorrer com os melhores candidatos que têm, com aquelas pessoas mais competentes. E, portanto, isto tudo serve, dependendo da ótica, tudo serve para justificar tudo e mais alguma coisa. Ou seja, e lá está, foi uma admissão, meia culpa relativamente, provavelmente, ao cabeça de lista que esse partido apresentou às europeias. Portanto, mas isso, os outros não têm nada a ver com isso, cada um concorre com aquilo que tem. Mas se calhar, nesse partido, ou em qualquer outro, havia pessoas mais competentes, com mais capacidades, que poderiam ter sido eleitas e dar melhores deputados, se tivéssemos o tal sistema que sim, claramente, claramente, sim. Porque bastava ter havido um ou dois debates, provavelmente entre esses dois candidatos, não sei o quê, para se perceber qual deles seria provavelmente o melhor. Portanto, isto é tudo muito subjetivo, a gente pode estar aqui a fazer uma análise e darmos a nossa opinião e tudo isso, e amanhã mudarmos completamente de opinião porque o jogo mudou, os dados foram lançados novamente, o jogo mudou e nós, afinal, na forma como eu estava a pensar, não, pelo menos não é aquela como penso agora, não é? E nesta questão de analisarmos a vida política, não neste contexto de rádio, mas de uma forma geral, enquanto cidadãos, há sempre uma tendência para a polarização, e eu acho que a sociedade portuguesa está a precisar um pouco de ser despolarizada, porque as coisas estão muito vincadas, ou é preto ou é branco. Tudo é extremo. Exato, e depois, principalmente entre PS e PSD, vivemos um tribalismo partidário que não faz sentido nenhum nos dias de hoje. Enfim, mas agora isso fica para outras luas. Nós temos uma ideia que de alguma maneira saia fora
do veio comum das opiniões não é porque somos de extrema, ou és de extrema esquerda ou de extrema direita, não há nada ali pelo meio. Mas são rótulos que muitas vezes cai bem aplicá-los, e aí é que está o problema. Não, porque acabas com a discussão. Parece que pronto, já Nós não terminamos precisa sempre os programas com ideias para o próximo. Isto é Exatamente. fantástico. O não tal é? paradoxo da tolerância, não é? Exato. Mas senhores, mesmo para terminar, muito rápido, respostas rápidas. Principais vencedores e principais derrotados das eleições europeias. Eu já respondi a isso. Só para resumir. Para mim, o principal vencedor é a Iniciativa Liberal e o Coutinho Figueiredo. E, na minha perspectiva, acho que o Sebastião Bugalho acaba por sair um bocadinho... Fez os mínimos, não é? Fez os mínimos. Acho que a expectativa estava muito alta e durante a campanha a postura dele também foi uma postura, acho eu, também de certa forma um bocadinho arrogante e que ficou abaixo das expectativas, pelo menos daqueles que acreditavam que ele poderia ser realmente aqui Um fada de ar fresco, não é? Temos que melhorar essas respostas Prodígio. rápidas. Miguel. É a economia das eu palavras. vou tentar ser mais rápido do que o Alvarino. Vais-me desculpar, Diogo. Eu não gosto de olhar para os resultados nessa perspectiva. Qual foi o grande vencedor, o grande derrotado. Os grandes vencedores foram os deputados que conseguiram ser eleitos, os grandes derrotados foram aqueles que não conseguiram ser. Pronto. Faço votos que tenham um bom trabalho, que defendam bem os interesses de Portugal e dos Açores, e daqui a 5 anos, não é? É 7, 5 em 5 para o Parlamento Europeu, daqui a 5 anos cá estaremos para avaliar se houver condições para isso. Muito bem. Orlando. Eu também já tinha dito, portanto, enfim, acho que claramente a ele sobressaiu por ter conseguido colocar lá dois deputados, relativamente e o vencedor foi o PS, quer dizer, para todos os efeitos foi o que teve mais votos, foi o que conseguiu colocar verdade, mais deputados no Parlamento Europeu, portanto, para mim, é líquido. Só um à parte, eu esqueci-me aqui de dizer há pouco, relativamente aos resultados na Europa, dos partidos na Europa, fora de Portugal, não, enfim, e as pessoas tinham que se deslocar aos consulados para votar, aí ele estava tac a tac com a AD no primeiro lugar, o que é uma coisa extraordinária, portanto, lá está, apesar dos liberais terem tido algum decréscimo na votação na Europa toda, mas em Portugal subiu. Portanto, há aqui um contraciclo, esperemos que não dure muito tempo. Meus senhores, fico agradecido pela vossa análise e comentário e opinião àquilo que foram os resultados das eleições europeias. Obrigado, Portanto, É boa recíproco. tarde e continuação de uma boa quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde. Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 1 da tarde, no Rádio Clube de Angra. Visão